Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, em mais um vídeo de nosso Trebuchet da Tecnologia, Trebuchet da Eletrônica, uma playlist de nosso canal no YouTube, no canal do Instituto Newton Sebraga. Como vocês sabem, a gente comenta as notícias que correm na mídia, as notícias que são importantes para aqueles que estão ligados na tecnologia, na ciência, na eletrônica e muito mais. Essa notícia que eu vou passar agora, ela não é recente. Na realidade, é de um fato que ocorreu em 2022, quer dizer, já há algum bom tempo, mas que se repete agora em 2024, no efeito inverso, tanto que a NASA fez um vídeo sobre o assunto, que eu acho que é muito interessante, porque ele se refere às telecomunicações. Vocês sabem que quando ocorrem fenômenos no Sol, as chamadas manchas solares, os chamados as labaredas, né? Aquelas protuberâncias que a gente vê, não a gente vê diretamente, mas através de instrumentos, de aparelhos saindo do Sol, que são labaredas gigantescas, milhares de vezes maiores do que a própria Terra, ocorrem distúrbios magnéticos e de partículas eletrizadas que são lançadas para o espaço. Esses fenômenos eles chegam depois de algumas horas que ocorre o fenômeno à Terra e depois mais algumas horas a outros planetas do Sistema Solar, como por exemplo Marte. Na Terra e também em Marte, essas partículas que formam um fluxo assim constante durante aquele período em que se manifesta o fenômeno, elas elas geram o que a gente chama de vento solar, certo? É um fluxo intenso de partículas carregadas de eletricidade que é lançado a partir do Sol, normalmente na direção daquele local em que o fenômeno ocorreu na superfície do Sol. Né? São protuberâncias que às vezes explodem, elas formam arcos magnéticos intensos que emitem essas partículas lá do Sol. E elas têm um efeito muito interessante nos planetas que estão no sistema solar. Na Terra, por exemplo, elas determinam um fluxo que o campo magnético da Terra interage com elas e formam, por exemplo, as auroras boreais. Essas partículas elas atuam sobre a ionosfera e também com isso elas influem nas telecomunicações. A gente tem os apagões, certo? Os satélites eles podem sofrer fortes interferências no seu funcionamento. A gente tem apagões nos sistemas de telecomunicação, naqueles que usam ondas curtas que se refletem na ionosfera e coisas desse tipo. Em suma, os planetas, como a Terra, como Marte e outros, eles possuem campos magnéticos ao seu redor que interagem com esse vento solar. E essa interação, se ela é muito intensa, a gente tem efeitos sobre as camadas ionizadas da Terra, que são responsáveis pela propagação de diversos tipos de ondas nos sistemas de telecomunicações. E em 1922, aliás, em 2022, antes também, eu estou me lembrando de um artigo que eu escrevi lá nos anos 70, que fala de um fenômeno semelhante, que ocorreu em 1954, que apagou todos os sistemas de comunicação da Terra, que foi uma explosão solar, né, que gerou um distúrbio magnético, um distúrbio elétrico, que afetou a Terra de uma maneira extremamente forte. Em 2022, nós tivemos um efeito contrário, em que, de repente, sumiu o vento solar. Não foi uma época de calmaria. E essa época de calmaria fez com que os campos magnéticos dos planetas em torno do Sol sofressem alterações em relação às suas camadas que ficam em torno deles e que são responsáveis pela propagação de ondas de rádio. E agora se descobriu um fato interessante. Se descobriu que o planeta Marte, no passado, talvez tenha tido água, tenha tido oceanos. E que uma dessas calmarias no campo eletromagnético causadas
pela ausência do vento solar, possa ter sido responsável por fenômenos na superfície desse planeta que ajudaram com que eles perdessem a sua umidade. Assim o planeta Marte secou, certo? Então vejam que existe uma inter-relação entre explosões solares, campos magnéticos, ionosfera, propagação de ondas de rádio, vento solar, com o que acontece nos planetas. A nossa própria Terra está bastante influenciada por isso, né? Por exemplo, hoje são os nossos sistemas de comunicação que são afetados pelo vento solar. Quando ocorrem distúrbios, vamos dizer, as tempestades solares, como se chama, né? A gente tem fenômenos bastante interessantes, né? Como, por exemplo, a cintilação ionosférica. A ionosfera oscila e aí você está assistindo a sua TV, o seu programa predileto lá no YouTube, e acontecem uns cortes. A tela fica cheia de quadradinhos, a imagem foge. Vocês já viram isso, por exemplo, quando você está assistindo lá o seu jogo de futebol e você tem aquela interrupção nas transmissões formada por aqueles quadradinhos que paralisam a imagem. Aquilo lá ocorre em função do que a gente chama de cintilação ionosférica, né? São fenômenos que podem ocorrer com maior ou menor intensidade em determinadas épocas, justamente em função dos fenômenos que ocorrem lá na superfície do Sol. O Sol não é vamos dizer, uma estrela tão amigável assim, fornece luz e calor para a gente, mas de vez em quando ele tem os seus instantes de mau humor, vamos dizer, em que ela afeta tudo que está à sua volta, desde a Terra e como dessa notícia cita, lá no planeta Marte. Vocês podem ver um vídeo interessante feito pela NASA que fala justamente, né, sobre o dia em que o vento solar desapareceu lá em Marte. Né? Uma coisa bastante interessante. Né? A gente aqui fala de telecomunicações, de astronomia e de tudo mais. Né? Se você gostou, deixe o seu like. Né? Inscrevam-se no nosso canal para ter contato com a gente e receber notícias como essa, informações interessantes para quem gosta do assunto. Até mais!